adoro ver essas carinhas. Ai, 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 minha gente, era para eu ter chegado aqui hoje neste shot, eu e Alexandre estrupiados de caminhar, de ficar no meio do mato, de passar lama, passar chuva. Enfim, a gente chega estrupiado. Eu estou falando por mim, estou estrupiada, mas não foi do nosso passeio. Esse passeio que era um sonho não aconteceu. Essa aventura programada no detalhe teve que ser adiada. Mochila pronta, roupa comprada, roteiro no detalhe, aquela expectativa gostosa, eu já na minha cabeça com um monte de vídeo que eu ia gravar e trazer essa jornada para vocês. Mas sexta-feira os planos mudaram. A minha mãe teve que ir para o CTI. Foi muito desafiador, né? E ali começou um turbilhão do medo, da dúvida, da incerteza. Para quem está chegando aí agora, gruda aí, porque aqui é assim, a gente acolhe na vida sem filtros e a gente é a gente mesmo. Essa aqui é a Luciana Horta, que vocês estão conhecendo, que vai fazer jus a acompanhar cada um que está nessa jornada do emagrecimento verdadeiro, porque eu estou contando uma história aqui que tem muito a ver com emagrecer e manter o peso. Para quem chega, para quem já está aqui há muito tempo. Então, senta aí, puxa a cadeira, porque eu gosto de conversar, eu gosto de dividir e eu gosto de trocar. Eu vivi um final de semana muito desafiador. Uma arritmia que a minha mãe tem que aprender a conviver com ela, mas que cega a gente. Cega. O medo, o medo do que vem por aí, né? Do que vem depois, existe. E junto com tudo isso, né, a arritmia reverte, não reverte, vai operar agora, consegue autorização, não consegue. Uma daquelas coincidências que parecem de filme. Hoje está fazendo um ano que meu pai morreu. E quando a gente chegou no hospital, no som do silêncio do nosso coração, vocês acreditam que eles levaram a gente para a mesma baia onde meu pai foi atendido pela última vez? Com aquele tanto de lugar para a gente ficar. Foi para lá que eles levaram. E eu já estava mexida, né, gente? As coisas que mexem ainda mais com a gente, que eu confesso que eu queria pular esse dia no calendário. Mas se tem uma coisa que eu aprendi com o emagrecimento verdadeiro e com a vida, é que a vida não deixa a gente varrer certas coisas para debaixo do tapete. Não dá. Não adianta também ficar ali paralisado, sofrendo, remoendo com a passagem do meu pai, que foi às 7 horas da manhã. Eu prefiro pensar em outras coisas. No meu pai amoroso, carinhoso, rabugento, reclamão, sensível, que me chamava de filhinha até hoje. Imagina. Tocava violão, desafinado, feito ele só. É, era um músico de ouvido. Gostava de dançar, de música alta. Quantas vezes ele chegou da feira no sábado com a música no último volume, escutava de tudo. Ai, Alexandre, eu lembrei de uma coisa muito importante. Não foi você que me levou para a Serra do Cipó a primeira vez, não. Foi ele. Mas pro hotel, né? Para ficar lá quietinha, segura, sem riscos. E foi ele que me apresentou essa música, Leiloca. O meu pai ficava horas nos vinis dele, escutando, e eu conjunto. Sempre gostei de música. E escutava desde o Pet Shop Boys, que eu apresentei para ele e ele curtia,
é, até, como é que chama aquele homem? Genival Lacerda. E essa música, ontem eu escutando o vídeo que a Leiloca me mandou, eu lembrei dela por causa disso. E a letra dela é forte, né, gente? E fala com a gente. Eu depois vou entrar no detalhe do que essa música tem e representa, mas hoje eu vou falar do que ela representa para mim. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk to you again. Olá, escuridão, minha amiga antiga. Eu tô aqui para conversar com você de novo. A escuridão existe, né, minha gente? O dia ruim existe, o medo existe, a dor existe. E a gente passa uma vida tentando fugir disso, fingindo que não existe, achando que a felicidade é a vida sem problema, é quando tudo transcorre perfeitamente de acordo com o que a gente tinha pensado. Mas só que essa escuridão vem para ensinar e para lembrar que sim, a gente é feliz. A gente é muito feliz. Porque a gente, ao invés de fugir dela, está aqui para aprender a conversar e lidar com essa nossa escuridão latente no peito de tanta gente. Se tem uma escuridão em comum aqui, é essa questão nossa com o peso. É essa a gente tem em comum, sim. E quando eu escutei essa música, fui caminhar, escutando música alto, rezar, suada, pondo para fora. Eu estava ali comigo vivendo tudo isso de novo. Quanta escuridão eu vivi esse final de semana, minha gente. E quanta escuridão eu ainda vou viver. Quanta escuridão a gente ainda vai viver. Mas a gente está aprendendo a lidar com essa escuridão diferente. Vai, fala aí. Fala aí que a gente não colocou uma outra lente, hein, Sandrão? Fala que a gente não está aprendendo a lidar com essa bagaça no jogo de cintura tão necessário para a vida. A gente vai ficando mais forte, a gente vai evoluindo, a gente vai amadurecendo. E hoje é segunda-feira. Não é uma segunda-feira normal para mim. É uma segunda-feira que traz dor, que traz lembrança, mas que também traz força, traz continuidade, pede ação, pede outro lado. E eu não sei qual escuridão você pode estar enfrentando, não sei qual escuridão você pode estar enfrentando hoje aí. Pode ser um problema em casa, pode ser um final de semana desregrado e o peso que te cutucou ali hoje de manhã, pode ser uma tristeza, uma culpa, uma ansiedade. E talvez, minha gente, o caminho não seja fugir disso. Talvez o caminho seja sentir isso, aprender com Outra isso. coisa que eu ia te perguntar, sabe aquele produto que a minha madrasta indicou? E a partir disso, começar a construir uma vida onde tem tristeza, sim. Mas tem tanta coisa boa. Eu sou tão grata por estar aqui hoje, mesmo sendo um ano de aniversário da morte do papai. É um dia de aniversário da minha mãe que saiu do CTI. E é mais um dia para a minha vida do emagrecimento verdadeiro. Eu posso ir sem pressa, mas continuadamente. Eu posso ir um pouco mais devagar, mas sem achar que isso é por causa da minha idade ou por causa do meu momento de tristeza. Focar no que eu tenho controle é minha obrigação. Faz parte dessa vida
madura que eu estou falando aqui. E eu vou aproveitar para ilustrar esse momento de tanta dor e de tanta superação, onde o frio e o quente se abraçam, e trazer uma história tão linda que sexta-feira, por um piscar de olhos, eu consegui pegar aquele abre e feche de câmeras da Marilise, que eu insisto em chamar de Marlise, nome da minha grande amiga. Eu pedi para ela vir para o shot hoje na sexta e ontem eu dei uma cutucada nela. E eu fiquei pensando no depoimento dela, o tanto que ele tem a ver com tudo isso que eu estou contando, com a nossa escuridão. Ela contou das tantas vezes que emagreceu e engordou de novo, que emagreceu 35 quilos já. Aliás, 42, né, Marilise? E engordou 35. Quanta escuridão! Quanta escuridão, mas ela não conseguia sustentar essa vida. E eu vou ler o depoimento dela aqui, te pedindo permissão, Marlise, e me deixe te chamar de Marlise também. Eu vou mostrar aqui ilustradamente, primeiro a foto que eu fiz e mostrei aquela hora, aquele dia, na sexta-feira. Peraí, deixa eu apertar o botão certo aqui, que esse zoom... Ah, achei. E eu peço vocês para prestar muita atenção, porque isso aqui conversa com a nossa história. Quem está começando hoje, quem está aqui há quase 6 anos, que é o aniversário que a gente vai fazer em julho, quem está aqui na fase um, 2, 3, a gente está vivendo uma semana onde a gente vai encerrar um ciclo e abrir outro, porque aqui não acaba. E é isso que a Marilise hoje terminando a fase 3, terminando esse ciclo de 6 meses, onde ela já entendeu que emagrecer, a gente até emagrece, fazendo uma dieta, se matando em academia, mas ela não quer só emagrecer, ela quer resolver. E essa é a foto que eu peguei dela ali, meio de lado, e que faz muito sentido eu mostrar para vocês aqui. E essa daqui é a foto que ela mandou de como é que ela estava e como é que ela está hoje, quase 6 meses depois, porque ainda não tem 6 meses, e vivendo uma nova jornada. Aqui está, 18,5 quilos a menos. Bom dia, meu nome é Marilise, tenho 45 anos, sou casada com Maurício há 16 anos, tenho o Augusto de 13 e a Babi de 9 anos. Desde a minha meninice, eu brigo com a balança. Durante a minha vida, entre emagrecer e engordar, já deu uns 200 quilos tranquilamente. Eu não era gorda, mas a minha comparação com as primas, amigas, que sempre me achavam maior, a cada perda e ganho ficava mais perto da obesidade. De uns simples 3 quilos perto da obesidade, 3 quilos acima do peso normal, olha isso, gente. De uns simples 3 quilos acima de um peso normal, cheguei à obesidade grau 2, encostada por pouco na obesidade grau 3. Minha última grande perda de peso foi 42 quilos, dos quais 35 quilos eu reganhei. Eu já tinha entendido que conseguia emagrecer, mas manter era o meu problema, porque a gente tem nossas escuridões, né, Marilise? Foi aí que apareceu essa mulher. Sou eu, minha gente. Eu falo alto para lembrar de mim. Cheia de energia, vibrante, com astral nota 1000 no meu Instagram, no vídeo, que estava abrindo a geladeira, vendo algo para ela comer. Identifiquei-me na hora. Ainda dizia que não precisava parar de comer o que gosta e que tinha eliminado mais de 50 quilos e continuava mantendo. Bingo!
Foi essa a chave que me fez entrar no Derrete em 7 em setembro de 2025. Desde então foram 18,5 quilos. E agora eu acabei de baixar para o sobrepeso. E falta metade disso para o meu IMC verde. Pela primeira vez, estou curtindo o processo. O GPS é o meu maior aliado nessa jornada. Tenho mais consciência das minhas escolhas e entendo os motivos da balança flutuar. Ah, os shots matinais, que são esses aqui para quem está chegando, são pílulas de ânimo para uma caminhada leve, sem perder a firmeza. Aqui estou, aprendendo a acolher-me, a não ser tão crítica comigo. Ah, e esse não é mais um programa de emagrecimento. Aqui é uma comunidade de pessoas com as melhores ferramentas para serem pessoas melhores para elas mesmas. Não vi outro programa tão preocupado na questão emocional e relacional como esse. Corpo, mente e ambiente. MC Forever. Minha gente, é ela que vai falar aqui agora. Não existe mudança desconectando o corpo da mente. E isso, o MC é muito bom, o GPS é muito bom de promover, porque se tem uma coisa que a gente tem que entender, e trazendo aqui a história do meu pai hoje, o meu pai foi embora, ele não volta mais. Mas daqui do meu coração ninguém tira. A minha mãe saiu do CTI. Aquela situação não estava no meu controle, mas o que está no meu controle, eu tenho que fazer. É isso que a Marilise está mostrando aqui. A gente tem as nossas dores. E tem dia que ela dói mais, tem dia que ela dói menos. Mas isso aqui é vida, porque a gente quer emagrecer e manter. Que bom que a gente tem o GPS, que bom que a gente é normal, tem vida real, né? Que bom que a gente não precisa ser perfeito, mas a gente tem que continuar. E só uma coisa antes de passar a palavra para Marilise. Eu sou católica e peço permissão para dividir o que eu acredito, cada um com seu Deus. Ontem o padre falou uma coisa na missa de 1 ano do papai que eu peguei e anotei. No final ele falou assim: para a lagarta, o casulo era o fim do mundo, mas para a borboleta, ele era o começo da vida. E ele falou sobre uma passagem do Evangelho, sobre o Lázaro, né, que ressuscitou e tinha uma, uma pedra que ele falava: Lázaro, tira essa pedra e sai daí. Então, eu falo aqui para vocês todos, junto com Marilise: tira essa pedra e sai daí. Se você ainda não se entregou, como a Marilise, como eu, como tantos aqui, tira essa pedra e vive isso aqui de verdade. Vem viver melhor ainda, vem escutar a Marilise como ela merece ser escutada. Parabéns, minha querida Marilise, obrigada por você ter Obrigada. topado vir aqui hoje, viu? Lu, eu que agradeço. Vocês são assim fenomenais. Sinta o meu abraço nesse momento difícil, né, no dia de hoje que você está passando. Eu não perdi nenhum, né, meu pai nem minha mãe, mas eu creio que é uma dor imensurável, né? É. Mas sinta o abraço de todas nós, que tá todo mundo assim, com o coração junto com você, tá? Vai ficar tudo bem, que você fique bem, né? Obrigada, minha querida, muito obrigada. E eu queria ilustrar para você contar como é que era a Marilise que chegou aqui há menos de 6 meses atrás, que eu tirei o print aqui da, da foto do seu Zoom. Falei: ah, não, guria, atualiza essa foto do seu Zoom aí, porque está desatualizada. Conta para nós como é que você estava
se sentindo quando você resolveu vir para o Derrete em Sete? Como é que você está agora, guria? Quando você apareceu para mim, né, no Facebook, no Instagram, eu estava num momento assim que eu não queria mais viver para os outros, né? Daqueles olhares que nem eu conversei com uma grande amiga minha. Ela falou assim, né, que a gente ia sair e tal, e era mais uma vez que assim eu ia enfrentar aqueles olhares que acho que quem sofre com a balança já passou por isso, de que ela engordou de novo. Coitada. Nossa! Então, às vezes, eu preferia não sair, não sair de casa, para não ter que enfrentar esses olhares, essas críticas. Ah, de novo, ela nunca consegue mesmo, ela nunca vai conseguir, né? Até dessa última vez, eu tinha feito um outro programa também, mas que focava só no emagrecimento. Então, que nem o Monjaro, que nem as canetas, que nem remédio para emagrecer, que também tomei todos os remédios eu tomei e todos eu engordava, porque não tinha o acompanhamento. O que me fez, aquela luz maravilhosa, vibrante, me fez acreditar em mim que é emagrecer verdadeiramente. Isso eu internalizei aquilo para mim de um jeito tão gostoso que eu precisava me acolher. E você, Lu, até mesmo no shot, aí gente, para quem está entrando, vocês não é só mais um programa, eles olham a gente. Eles veem no GPS se a gente está bem, se a gente está mal. O suporte também é maravilhoso. Manda mensagem, sim. A Tati, a Bruninha. São pessoas excepcionais, que eles querem ver realmente o emagrecimento verdadeiro. Aqui ninguém está de brincadeira, aqui eles querem que a gente acredite na gente. Porque a gente já não tem mais. é, Até a gente coleciona muita derrota. Eu colecionei na minha vida muita derrota para acreditar, assim, eu já não acreditava mais em mim, porque esses olhares aí que eu enfrentava, depois passava, né? Porque eu voltava embora para casa, comia mais e ficava nesse círculo vicioso. Aí agora com o GPS, com ah, os ensinamentos, o shot aqui é minha terapia. Minha terapia, isso aqui é sagrado para mim. Câmera aberta, fechada, eu tô ouvindo. Então, gente, se joga. Ah, Agora, não, eu queria só te lembrar que não foi hashtag felicidade nessa jornada, foi? Alguma vez não. você quis desistir? Alguma vez a balança ficou emperrada? Sim, sim. E durante agora, no processo com o GPS, me fez entender que haverão dias de tristeza, de alegria que também a gente comemora, né? E que tá tudo bem. E que depois é só voltar à rota, não é ficar naquele mantra de que, ai, já que eu fiz isso, já que eu fiz aquilo. Não. É para a gente voltar na rota, vai ter momentos tristes, vão ter momentos felizes. E esse autoconhecimento, gente, não tem preço. Não tem preço o que o MC proporciona da gente se hoje eu vejo que eu sentir o conforto no desconforto, porque a vida não é fácil. E ela não é fácil para ninguém. Eu achava que para as pessoas magras a vida era mais fácil, porque não tinha que lidar com a balança, né? Mas a vida é difícil para todo mundo, cada um com o seu problema, né? Esse daqui é um dos problemas. E a gente tem que resolver. A vida é resolver perrengue. E é isso, a vida adulta é resolver perrengue, fazer o que tem que ser feito. E pronto, e é com alegria, né? Vão ter dias que a gente não vai estar tão bem, mas a gente volta para a trilha. O GPS está lá. No outro dia, não, preciso me enfrentar. Eu aprendi isso com vocês, que no outro dia eu preciso me olhar. Eu devo isso para mim, aqui, a balança. Porque eu era daquelas que começava o emagrecimento, né? Não me pesava, porque eu não queria nem saber quanto que eu tava. Aí, uma coisa, façam a foto do antes. A foto do antes tem que ser feita, por mais que
Eu me achava horrorosa nessa primeira foto. Aí eu falei, não, mas estão falando tanto, eu vou fazer. Mas então eu vou fazer vestidinha, porque para depois, para comparar, ainda não tive, né, coragem de me mostrar muito. Mas façam a foto do antes, porque o medo também trava. A gente tem medo de começar, mas depois que começa, é, é só para frente. Graças a Deus, essa mulher vibrante apareceu para mim e com tanta verdade, porque eu acreditei que assim, que não existe nunca mais comer carboidrato, nunca mais comer doce. Não existe isso. Você vai comer o doce, você vai comer o carbo, e aqui eu vejo a liberdade com firmeza. E é isso que é tudo de bom. E não só a questão também alimentar, mas a questão também mental, da gente se relacionar, de se olhar no espelho. É tudo, é tudo muito completo esse programa. Eu tinha feito, então, que eu estava falando, eu tinha feito um outro que focava muito na questão nutricional. Me fez aprender muita coisa, muitas estratégias, mas também, a hora que eu parei, eu só voltei. Dessa última vez foi 35, porque eu já emagreci 20, reganhei 20, 25, reganhei 30. Que depois a gente vai chegando num nível que. E também, né, das pessoas já não acreditarem na gente, que a gente pensa assim, ah, deixa pra lá, eu não consigo mesmo, né? Mas eu nunca me conformei de ser obesa, de ter essa questão. E agora é MC forever. Daqui ninguém me tira, só se me tirarem. A sua blusa virou um vestido, né, Marilise? Que a primeira virou um vestido. Virou, virou. Essa Marilise aí, com tanta história para contar, conta tanto da gente, né, minha gente? Obrigada, Ô, querida, Lu, por você nada. tá. Ô, Lu, o meu nome fica em paz, viu? Porque meu nome é difícil acertar de primeira. É Marilice, com dois Marilise. S ainda. Ah, é. Marilice. Ai, meu pai, misericórdia. Eu chamava era de Marlise, aí depois vi que era Marilise, agora já é Marilice. É uma delicice, uma querida que está aqui curtindo e comemorando a jornada, porque, como ela mesma falou, eram 3 quilos ali de sobrepeso, 3 quilos ali que vão virando, e de repente encostou na obesidade 3. Gente, isso é muito. A obesidade é uma doença silenciosa, que a gente fica insistindo nesse caminho de fecha a boca e faz exercício, que deixa a gente no chão, que deixa a gente com 1 milhão de pedra em cima da gente mesmo, porque a gente acaba acreditando que é o cocô do cavalo do bandido. E que bom que você se deu essa oportunidade de deixar aí o seu corpo e a sua mente mais leve. Conectou e está construindo essa vida nova grudada aqui com a gente. Vambora, minha gente! Vambora, porque é isso que acontece, é isso que acontece quando o bichinho do emagrecimento verdadeiro pica a gente, que mostra pra gente que a gente tem, sim, problema, dia difícil, viagem. Mirley escreveu aqui no chat, lá vou eu para mais uma semana fora de casa, mais uma semana viajando, preparada, preparada, sem plano, a gente falha. Nunca se esqueçam disso. Não planejou ontem, não? Que bom que nós chegamos aqui nesse comecinho de manhã. Dá tempo de ajustar aí e meter bronca, lidar com a nossa escuridão. Um beijo, Marilice. Obrigada. Bom dia, moçada. Como estamos? Como estamos? Que beleza, hein? Que beleza, começamos bem. Histórias maravilhosas. Quem está chegando hoje aí, meus amigos? A pergunta de hoje que a gente quer fazer aqui para todos nós, porque a Luciana não vai contar a história dela. A história dela provavelmente é a história de todos nós aqui. A gente conseguiu identificar a nossa escuridão, nossa velha escuridão, os nossos vícios de comportamento, os nossos vícios emocionais, os nossos vícios químicos que nos levam a um lugar que a gente não quer ir. A gente conseguiu entender o porquê, quais são os gatilhos, porque é sobre isso ativar o GPS todo dia. E sempre, no outro dia, essa semana passada, né, que teve os plantões do Derrete, a pessoa fala assim, mas o que é esse negócio? Eu não sei o que é ativar o GPS, o que é isso? Né? Então, não, é verdade.
Existe ativar e existe preencher. Preencher é o automático, que eu respondo aquelas perguntinhas lá. Ah, fiquei sem álcool e sem açúcar? Sim. Fiz isso? Não. Fiz isso? Não. E daí? E daí agora? O que que eu faço? Né? Que geralmente a gente começa assim. E agora? O que é que eu faço? Já preenchi tudo aqui. E agora? O que é que eu tenho para fazer? Isso é preencher o GPS. Ativar o GPS é quando a gente percebe assim, cara, por que que eu exagerei no doce ontem? Por que que eu quebrei o meu detox? A gente está falando que em uma semana, se eu estou na minha primeira semana, eu vi lá, assisti o conteúdo das meninas e elas estão falando assim, cara, você não vai ficar sem o doce como a Mari falou aqui agora. Você não vai ficar sem sua bebida, nada. Se a gente está pedindo só para a gente dar uma pausa para te ajudar a acelerar seu processo. Por que que você fez isso ontem com você? Por que que você exagerou no carboidrato? Como é que estavam as suas emoções? A Luciana falou como é que estavam as emoções dela, né? Como é que foram? Como é que a gente teve que olhar uma outra perspectiva? Caramba, a gente estava com tudo planejado, tudo marcado, a viagem toda. Nós perdemos a nossa viagem, moçada. E aí eu, Luciana, nossa filha, e não tem como repor, porque a gente pagou com antecedência, a gente tomou a decisão, foi 9 horas da noite, então não tinha como colocar ninguém no nosso lugar, não sei o que e tal. Como é que a gente ressignifica isso? Como é que a gente coloca uma nova lente ou a gente vai ficar ali no chororô? Ai, meu Deus, é um karma que tem, que não sei o que, aquelas coisas que a gente vai levar. Então, a pergunta de todo mundo que está aqui, cara, qual a escuridão que está te fazendo descontar na comida e na bebida? Se você entender ela, se você conversar com ela, se você admitir ela, fica mais fácil. É, Não é porque varrendo para debaixo do tapete, né, Alexandre? e a Mari falou muito bacana. Ela estava com a obesidade grau 2. Todo mundo que preencheu o GPS aqui tem lá o seu raio-x. Você começou de onde? Obesidade grau 3, obesidade mórbida, grau 3, excesso de peso. Como é que você começou? Onde é que você quer chegar? Então, essa é a pergunta que a gente tem que fazer hoje. Esse ativar o GPS, e é por isso que a Luciana contou essa história. E realmente a gente foi ontem, a gente foi lá na missa e na palavra lá que estava, ele lembrou sempre isso que essa música lembra. Existe a escuridão e a luz. E a gente escolhe onde que a gente vai estar. Se você quiser caminhar na escuridão para ficar tropeçando, para continuar falando que você não consegue, continuar falando que você é um fracasso, continuar com vergonha de sair de casa como a Mari estava, maravilha. Mas a gente também pode caminhar na luz, moçada. E o convite aqui para todo mundo é caminhar na luz. Olha, eu tô assim, ontem e lembrar umas coisas muito importantes, né? Como é bom o MC, né? O que que fez a gente viver esse final de semana melhor? Foi o movimento que foi feito no MC. Quantas histórias extraordinárias. Ontem era 10 horas da noite, a gente estava recebendo mensagens extraordinárias. Pessoas que se permitiram fazer o ordinário e caminhar na luz. Tão bacana. Sensações. Isso, cara, essa sensação foi magnífica para mim. Que coisa linda, né? Que bom que a gente participa desse grupo. Eu coloquei de manhã 500 mensagens lá, deve ter alguém que reclamou. Para que esse tanto de mensagem? Não aguenta esse tanto de mensagem, né? Pessoal que está começando ainda, que é meio apavorado. Meu Deus do céu, né? Que é isso? Que bobagem, tarará. Delícia. E a gente ainda teve uma outra coisa. Falei assim, opa, então a gente tem um encontro aqui que pode acontecer, que a gente não tinha acontecido. É uma conselheira nossa maravilhosa, que é a Liliana. Ela estava aqui em BH e a gente não tinha conseguido encontrar com ela, não ia encontrar com ela. E aí, opa, aconteceu que teria uma oportunidade de encontrar no sábado. E a gente conseguiu encontrar. E foi tão bacana que a gente encontrou com ela e o marido dela. E muito bacana porque você vê a visão da família, do companheiro que está com ela do lado lá, o que está vendo com ela. Foram mais de 20 quilos, chegou no IMC Verde, né? Então ela deu o depoimento, tem 2 semanas para a gente aqui, que ela chegou no IMC Verde, ela estava comemorando isso. E esse encontro também foi para a gente fez o brinde do IMC Verde lá. E o marido dela tá falando assim, pô, Alexandre, eu tô vendo aqui que esse negócio de vocês, ele é muito interessante, porque eu fico vendo as coisas por aí, tem gente que só cuida da parte emocional, tem gente que só cuida da parte emocional, mas vocês é o único que consegue integrar essas coisas e tudo mais. Eu tô vendo esse negócio aqui, tá com essa leveza, e ela tá melhorando o hábito.
ela já não tem mais aquelas compulsões, ela não quer comer tudo de uma vez. Até eu parei tô fazendo detox aqui, né? Até eu entrei aqui eu gosto de tomar cerveja, eu sou cervejeiro, Alexandre. Eu falei assim, ô pai, então tamo junto, tamo abraçado. Eu gosto de tomar cerveja, eu falei assim, então é meu amigo mesmo. Eu gosto, ela até que não gostava e tudo. Mas eu estou fazendo esse detox aqui também, e tudo mais, estou entrando nessa onda aqui. E a Liliana falou aqui, nesse momento ela falou assim, você sabia que eu bebia para acompanhar o meu marido? Mas eu nem gostava tanto de beber, depois que eu fiz o detox. O negócio da bebida para mim ficou. Eu falei assim, cara, eu não sei para que eu bebia. Eu bebia para agradar o meu marido, para estar com ele ali, mas não era um negócio que eu gostava. Então E aí teve uma coisa, moçada, para quem está começando aqui hoje, para quem está aqui, para quem está no meio do caminho, que é importante a gente lembrar, porque a gente esquece e é difícil da gente entender isso. E eu falei assim, Ale, é verdade, além da gente integrar as três coisas, nós somos a única metodologia que não entrega cardápio. Ele falou assim, porque a dieta emocional entrega o cardápio. Tem dietas emocionais que você fica falando o dia inteiro que você é forte e tal, que você não quer comer. Aí você fica fazendo jejuns de 20 horas, 26 horas, não sei o que e tal. A gente recebeu pessoas aqui desse programa, que é maravilhoso também, emagreceu muito, emagreceu 20 quilos e tudo mais. Só que ela veio para cá, que eu fiz uma conversa com ela, até para entender o que a gente poderia melhorar. Se não, Alexandre, lá é legal também, mas sabe o que que acontece? Eu quero comer. Eu não quero ficar uma vida sem poder comer. Então, obviamente, que se eu ficar fazendo jejum a minha vida inteira aqui, cada vez maior, sem querer comer, falar que eu não quero comer, que aquilo lá não vai me fazer bem, não sei o que, eu vou emagrecer. Mas, bicho, eu queria algo, eu quero ter uma vida que é possível. E aí ela entrou aqui no MC. E ela falou assim, e aí eu tô vendo essa integração e essa flexibilidade que vocês estão me dando. Isso é bacana. Porque todos nós temos escuridão, vamos ter escuridão no meio do caminho. Né? Todos nós vamos ter que aprender a lidar com isso. E é isso que é o MC. Então foi tão bacana você ter a visão do marido assim, vivendo, aplaudindo e entendendo a doutora Liliana. E aí foi mais legal ainda, que foi o seguinte. Aí foram 23 quilos, né, Liliana? Eu vou até te chamar aqui um pouquinho. 22, 23. Aí ela veio para BH, dentista top das galáxias e tudo mais, ela veio dar um curso, um treinamento aqui, um programa aqui para a galera de Belo Horizonte. E tinha mais ou menos 1 ano, 2 anos que ela não vinha fazer esse curso aqui, dar esse treinamento. E aí as pessoas viram ela com menos de 23. A pessoa falou assim, o que é? Que cara, você está monjado? Não sei o que. Começou aquela história. E aí o marido dela contando, falou assim, olha, gente, o assunto de todo o intervalo era sobre o MC, porque todo mundo queria saber o que aconteceu ali. Né? Então, a gente estava na escuridão e o MC nos ajudou a sair da escuridão e fazer alguma coisa por nós. Como é bom. Então aproveitem isso aqui. Aproveitem quem está chegando aqui hoje e tudo mais, mas lembra que a gente não vai te dar o cardápio. A gente precisa que você assista lá o conteúdo. A gente precisa que você dê um passo. E nessa conversa, a Leila também ela me mandou uma coisa sábado, mandou ontem, e eu queria fechar com ela para chamar a Lília. Presta atenção, porque isso aqui é para todo mundo. Isso aqui é o que a gente faz aqui, moçada. E a gente, às vezes, é bom ter outra pessoa falando com a gente. Já desistiu de algo pequeno e se arrependeu? Conta aqui pra mim. Nunca rejeite pequenos começos. Eu atendo gente muito bem sucedida no meu consultório, todo mundo sabe. Alguns tiveram facilidade no início da vida, outros não. Mas sabe qual é a diferença das pessoas que eu vejo que chegou lá e as que ficaram pelo caminho? A forma como elas trataram o começo pequeno. Tem gente que sabota a primeira semente. Mal começa e já quer resultado grande. E quando vê que ainda está pequeno, desiste. Ah, isso não vai dar certo, isso não vai dar em nada, já não está dando e nem começou. Mas é justamente no pequeno que você ajusta seus processos, testa sua resiliência, prova seus pontos. O segredo não é falhar, é não parar.
Cada tentativa frustrada é só mais informação para você recalcular a estratégia. O mercado filtra pelo cansaço. Quem fica em pé enquanto os outros desistem no primeiro deserto é quem vence. Sabe aquele primeiro cliente que mal pagava as suas contas? Foi com ele que você aprendeu a atender bem. Aquele trabalho que você achou pequeno demais? Foi lá que você testou o que funciona antes de escalar. Você não pula etapas. Você gerencia bem o pouco até conquistar o muito. Nunca rejeite pequenos começos. Você já desistiu de algo pequeno e se arrependeu? Conta aqui para mim. Nunca rejeite pequenos começos. Muito bem, Moçada, achei isso fantástico. Obrigado, Leila. Adorei, obrigada mesmo. Pequenos começos. É o São as vitórias, né? É o regar ali e o entender que não vence quem não falha. Ao contrário, falhar é a oportunidade da gente fortalecer, aprender e seguir, né? Porque fracassado é quem fica vivendo aí. Ai, não, na pequenez, como ela falou, né? Na pequenez. Então, não negligencie o pequeno começo, né? Gerencie um pouquinho ali, 100 gramas aqui, 200 gramas aqui, 500 gramas aqui. Na hora que você for ver, você vai estar com 20 quilos, moçada. Se você não parar. Se você parar, você volta. Se você não começar, você só vai continuar do jeito que você estava, só reclamando, né? Cuidado para não culpar as pessoas. Queria aproveitar, se tem alguém aqui que participou da Black de novembro, eu queria dar um recado para vocês muito importante. A Black de novembro, vocês compraram um programa por um ano. É verdade. Vocês compraram a fase 1 por um ano. Vocês só migrem para a fase 2 se vocês quiserem. Porque se você fizer a fase 1 bem feita, ela tem tudo que você precisa para quebrar o platô, para tudo que você precisa. Agora, se você quiser aprofundar no processo, se você quiser entender mais, se você percebeu que isso aqui é um negócio interessante, que a gente gera valor, vem para as outras fases, vai ser melhor ainda. Mas você não é obrigado a fazer. Se você está parando no seu processo, se você parou de preencher o GPS, esse é um problema seu. Essa é uma autossabotagem sua. Você está querendo arrumar algum culpado para parar. E por isso que a gente faz esse short, porque a gente sempre vai querer arrumar um culpado para paralisar a gente. Então Eu ela queria falou isso. aproveitar, Alexandre, só deixa e falar, inclusive, sobre isso. A gente que viveu a vida de uma luta com a balança, gente, a gente que sabe o que é ser gordo de verdade, a gente procrastina. Esse programa de um ano tem muita gente que está deixando para os 3 últimos meses. Eu falo isso porque eu vivi esta jornada a vida inteira. Acorda, que isso aqui não é dieta, não. Isso aqui não é sofrimento, não. E você está aí fazendo o que Marilise ilustrou muito bem. Às vezes você veio para cá para emagrecer 3, 5, 10. Cuidado para na hora que acordar não ter 20, 30, 40 e o poço está cada vez mais fundo. Aqui é a voz de uma pessoa que lutou com isso a vida inteira. Dá uma sacudida aí e pula para dentro, porque já passou tudo que tinha que passar. Agora a sua vida também está passando. Para de delegar culpado e vamos focar na resolução. E agora, para fechar, eu queria, para completar, porque na hora que a gente fala do que a gente está tratando aqui, a gente sempre tenta minimizar, achar que isso é uma coisa menor e tal. E esse cara, eu respeito a luta dele muito, ele vem dividindo muito o que vem acontecendo com ele e tudo mais, e a Leila também me mandou essa entrevista, que talvez pode te ajudar a seguir em frente hoje e entender e não minimizar um desafio tão grande que a gente está vivendo aqui. Esse autoconhecimento, você percebeu que realmente sozinho você não ia dar conta? Tem uma coisa assim que eu acho que o Felipe vai concordar comigo. Quando você toma uma decisão de não quero mais, você ainda demora 10 anos para conseguir. Porque
o que a gente estava falando Às aqui... vezes mais, hein, Fábio? Às vezes até mais. Até mais. Tem gente que não se livra nunca, assim. Eu acho que o grande ponto, assim, são os estigmas. Então, eu estou fazendo ciências sociais agora, estou estudando o Goffman, o Becker, e um é mais contemporâneo. Agora, o estigma, ele deteriora a sua identidade. Você passa a se ver pelos olhos do outro. Então, eu acho que a questão da droga, né, é uma questão de você frear esse processo, fechar essa escuta que não é colaborativa e você passar a se definir de novo, sabe? Você tomar as rédeas e falar, não, eu não sou assim, eu sou assado. Vou caminhar agora por esse outro lado. E tipo, é isso que eu sou, não levem mais meu nome, entendeu? Agora, Então, Fábio, você muda esse quadro, e quando você muda esse quadro, você retoma sua consciência, você se conecta com o presente, e aí você retoma a sua vida. Agora, você fica sendo estigmatizado, né? E o estigma, ele acontece por etnia, por características físicas. Pessoal, nós estamos falando aqui no MC algumas coisas que a gente não gosta de enfrentar, mas a gente acredita que é nesse enfrentamento que a gente acelera o nosso processo. Que todos nós, eu, Luciana, todos nós, mais ou menos, temos vícios químicos, emocionais e de comportamento. Alguns mais graves, como o do Fábio, né? Nós estamos falando aqui de um vício químico fortíssimo, que é a questão da droga. Mas, de qualquer maneira, o drama, o tempo, como é que a gente vira o jogo, a gente precisa de entender a gente, de ter esse olhar para a gente, e a gente precisa de tempo para isso, porque a gente vai e volta, né? Porque a escuridão está sempre ali e tudo mais. Então, eu vou passar de novo para a gente prestar atenção e perceber o que é que ele falou que eu posso levar para mim, que a gente está fazendo aqui, porque tem muita coisa super interessante que ele está falando aqui, nessa visão deteriorada que a gente tem da gente, essa visão que a gente tem da gente pelo olhar do outro. Porque como a gente não olha para a gente, como a gente não ativa o GPS, como a gente não está acostumado a ter 5 minutos para a gente está sempre fazendo pelo outro e tudo mais, a visão que a gente tem da gente também é do outro. Ele falou assim, opa, que isso? Eu quero começar a me olhar pelo meu olho, para tudo. Eu não quero essa pessoa, eu quero a minha pessoa de volta, né? Ter essa escuta colaborativa que é que a gente tem aqui, né? Como é que é fácil a gente ter uma escuta colaborativa, definir o que é que eu não quero, tomar uma decisão de reconectar comigo. É sobre isso que a gente está falando aqui. Vamos, que é muito legal essa passagem. O que fez você... Não, assim, em que momento teve esse autoconhecimento, você percebeu que realmente sozinho você não ia dar conta? tem uma coisa assim que eu acho que o Felipe vai concordar comigo. Quando você toma uma decisão de não quero mais, você ainda demora 10 anos para conseguir. Porque o que a gente estava falando Às aqui... vezes mais, hein, Fábio? Às vezes até mais. Até mais. Tem gente que não se livra nunca, assim. Eu acho que o grande ponto, assim, são os estigmas. Então, eu estou fazendo ciências sociais agora, estou estudando o Goffman, o Becker, e um é mais contemporâneo. Agora, o estigma, ele deteriora a sua identidade. Você passa a se ver pelos olhos do outro. Então, eu acho que a questão da droga, né, é uma questão de você frear esse processo, fechar essa escuta que não é colaborativa e você passar a se definir de novo, sabe? Você tomar as rédeas e falar, não, eu não sou assim, eu sou assado. Vou caminhar agora por esse outro lado. E tipo, é isso que eu sou, não levem mais meu nome, entendeu? Agora, Então, Fábio, você muda esse quadro, e quando você muda esse quadro, você retoma sua consciência, você se conecta com o presente, e aí você retoma a sua vida. Agora, você fica sendo estigmatizado, né? E o estigma, ele acontece por etnia,
por características físicas. Então, muito legal. Isso aqui, quem está chegando aqui hoje, nesse shot aqui, esses são estímulos para a gente buscar a vida, para a gente querer levantar todo dia e fazer o que tem que ser feito pela gente, né? Para a gente tomar essa decisão, porque sozinho, como ele falou, é muito complexo, né? E lembrando, tem pessoas que têm níveis e níveis, né? A gente está vendo aqui um caso muito extremo, né? Uma situação muito extrema e tudo mais. Mas se eu venho ganhando peso consistentemente, se eu venho ganhando peso consistentemente, tem alguma coisa que eu tenho que cuidar melhor, que eu tenho que aprender a gerenciar melhor, para me apropriar de mim, para que a minha vida seja mais fácil. Sim, vai ficar mais fácil, né? Com menos remédio, com menos peso, fica melhor. A gente está aqui para ajudar, como foi a Lu falou, a tirar as pedras que estão nas nossas mochilas, né? Como é também a homilia essa semana. Tira as pedras que estão nessas mochilas aí, né? Tira para a gente poder caminhar melhor e caminhar na luz. Então, pô, é isso aqui que a gente está fazendo. Isso aqui a gente já tem muita certeza, certeza absoluta que isso aqui não tem fim, né? Isso aqui a gente vai ter que fazer a vida inteira. E que bom que a gente faz parte de um lugar que a gente pode fazer isso a vida inteira, aprender e crescer a vida inteira e cuidar da gente, porque na hora que a gente cuida da gente fica melhor para lidar com essas questões que a Lu falou hoje no início, né? Para lidar com o luto, para lidar com as dificuldades, como disse a Mari, né? Cara, os problemas da vida vão estar aí, vamos parar com isso. Não vai diminuir o problema da vida, mas a gente fica mais forte para lidar com eles. Então é isso e aí a última coisa que eu lembrei que eu falei aqui com o Alexandre, que é meu xará, esposo da Liliana, eu falei assim, olha, a gente tem um projeto, isso aqui é uma comunidade, isso aqui não é um programa, isso aqui é uma comunidade de vida. E a gente está convidando as pessoas para ficar aqui a vida inteira participando no mínimo de um projeto social. Então a gente tem todo esse negócio aqui, a gente quer ser uma zona de resistência, uma zona de saúde, bem-estar, para a gente vencer a escuridão todo dia. Né? E para isso tem que ser leve também, como a Mari falou, tem que ter essa direção e tal, e aí fica mais gostoso. É sobre isso que a gente está fazendo aqui, né? Senhorita Renata, que teve na escuridão recentemente, né, Rê? Nossa, e que escuridão. Eu, eu tomei um susto, né? Que nem eu até comentei lá no grupo, e era isso que eu queria falar. Eu tomei um susto com a minha filha muito grande, mas eu acho que nomearam algumas coisas erradas. Os exames estão indo bem, ela está fazendo bastante exame e tudo, uma jovem de 23 anos. Me deu um sustão. Mas o que que é? Mesmo nesses momentos, foi muito importante eu saber que eu tinha um caminho para voltar. Esse caminho para voltar, porque eu tinha recém-chegado de viagem. Na viagem, eu não consegui fazer as melhores escolhas, porque eu estava numa espécie de retiro. Então, eu senti falta do meu mamão, senti falta das minhas sementes, levei algumas coisas, mas eu falei, eu sei para onde voltar, né? E eu pensava assim comigo, não adianta assim, na hora do nervoso, vou tomar um sorvete, vou comer um doce. Eu falei, epa, quer dizer, já que eu estou na escuridão, eu vou escorregar e vou me punir. Eu vim aí de mais de 45 dias sem comer o açúcar, por que que eu preciso disso agora, né? Então, assim, é desafiador, a gente tem que parar, colocar a cabeça no lugar, lembrar que aqui a gente tem hábitos novos. Então, aí, a hora que eu respirei profundo, centrei em mim, eu falei, não, vou lá, eu nas minhas comprinhas, reabasteci minha casa com tudo aquilo que eu sei, que eu aprendi aqui na fase um e na fase 2, reabasteci toda a minha casa e falei, e com tudo isso, eu vou escolher o melhor caminho. E com tudo isso, eu vou me alimentar bem, eu vou me nutrir bem, porque a minha saúde mental, a minha saúde emocional estava abalada, mas não ia adiantar nada. Eu, além de tudo, sobrecarregar o meu corpo físico. Eu tenho um caminho lindo aí que eu percorri de aprendizado, de hormônios que a gente aprende, tudo aqui. Eu falei, não, então assim, é desafiador, a gente perde o sono, eu tomei menos água,
porque eu me perdi, eu ficava saindo toda hora para ir no médico com minhas filhas e com a minha filha, minhas filhas, é minha filha e meu neto, né? E aí tomei menos água, senti esse reflexo na balança, mas eu falei, tá, tudo bem, eu sei para onde voltar, vou aqui me equilibrar emocionalmente, vou aqui, sabe, procurar estar quietinha comigo, mas eu sei o caminho. Então, assim, a minha saúde não tem que sofrer com isso também. Já chego emocional, respira profundo, minha família precisa de mim agora e precisa que eu esteja bem, né? E aí, se eu caio naquele looping de culpa, me alimentei mal, o corpo já sente se a gente se alimenta mal, eu falei, só vou piorar todas as coisas. Então, é uma hora que a gente tem que aprender a escolher, a gente aprender a saber que a gente tem um caminho e a gente sabe para onde voltar. Os aprendizados que nós temos aqui são inenarráveis. O apoio dentro dos grupos. Então, assim, eu só tenho mesmo a agradecer. E estamos aí, nós estamos vencendo essas noites escuras da alma, passando aí esses desafios e sabendo que eu tô feliz comigo, tô feliz com as minhas escolhas, tô feliz com os novos hábitos, e sabendo que é 1% melhor, que foi uma somatória de 1% hoje, 1%, 1%, 1%, que resultou um grande resultado na balança, e o importante, eu não tenho motivos para desistir, eu tenho motivos ainda para inspirar mais pessoas, para que mais pessoas não estejam nessas noites escuras da alma. Muito obrigada, viu, Alexandre e Luciana? Maravilha, Rê. É isso aí, moçada. Como é que a gente vai lidar com esses momentos? Muito bom, Rê. Que bom que a gente conseguiu. E a Rê, ela teve uma questão de compulsão, um desafio enorme. Foi no grupo, chorou no grupo, né? Foi lá dividir, recebeu um monte de ajuda ali. Só o fato de você fazer essa declaração já melhora. E assim que vamos. Senhorita Liliana, tudo bem? Oi, estão me ouvindo? Perfeitamente. Tá Pode me... falar? Posso. Estou de motorista hoje, ó. Ah, que ótimo. Até eu chegar no consultório dá. Queria agradecer, aproveitar e agradecer aqui ao vivo para todo mundo, a acolhida. Estive lá em Belo Horizonte, estava triste porque não ia dar jeito da gente se ver, de eu conhecer vocês pessoalmente, depois de 10 meses. Mas por uma infelicidade, né, do destino, acabou dando certo. Sempre tem o lado bom, né? E realmente é, o resultado de 4 dias de viagem, sem pesar comida, mais consciente, fazendo as escolhas, eu volto 4 dias depois com menos 300 gramas. Então, é um resultado de que a gente pode fazer a escolha certa onde quer que a gente esteja. E onde quer que tenha desafios, aqueles coffee breaks com um monte de pão de queijo, um monte de sanduichinho, comendo o meu pink bar, e as pessoas, você tá firme, hein? Aí eu falei, não, não tô firme, agora eu sou firme, é diferente. E aí, aquelas discussões mesmo, cadê essa outra metade? A outra metade eu eliminei. E aí todo mundo querendo saber, nos intervalos, como é que é. E é engraçado que nesses eventos, nessas conversas, né, de roda assim, é uma disputa para ver quem tem o pior cenário, né? As pessoas disputam para saber quem tem a desgraça maior, né? Não, mas a minha família é assim? Não, mas eu não sei o quê? Não, mas e eu que já fiz isso aqui, não sei o quê, não sei o quê? É impressionante como a gente tem o dom de disputar quem tem a maior desgraça. A gente podia disputar quem que teve o maior sucesso, né? E aí eu falava, não, todo mundo pode, todo mundo tem dentro de si a capacidade de ser extraordinário, de fazer o seu melhor. Basta a gente querer entrar na trilha e seguir essa família maravilhosa que é o MC. Eu só tenho a agradecer a vocês, foi
uma acolhida muito boa. Fizemos uma caminhada deliciosa juntos, conversando, batendo papo. E foi muito, muito extraordinário, foi muito bom. Eu acho que a gente que está no MC, que está tendo resultado, e que já teve ou que está tendo resultado, que está no processo, a gente tem a gente tem que ajudar o nosso entorno, né? Nem todo mundo vai aderir, cada um tem o seu momento, mas a gente não pode querer viver essa alegria sozinha, não. A gente tem que trazer mais gente junto da gente para viver essa alegria junto. E aí, a gente disputar quem que perdeu mais, quem que está mais feliz e não quem que tem a maior desgraça para contar, né? Então, um beijo grande. Estou aqui no caminho do trabalho. Todo mundo tem problema, todo mundo tem seus perrengues. Até contei um dos meus perrengues lá para a Lu. A gente conta e cada um sabe o peso do seu, né? Não adianta falar, mas o dela foi isso aí é fácil. Não, cada um tem peso para cada um, varia. Cada um sabe o peso que tem que carregar. E isso não pode ser motivo para a gente se descuidar. Quanto mais forte a gente tiver, mais peso a gente consegue carregar. Tá bom? Um beijo grande, viu? Muito obrigada por tudo, pela acolhida. Amei conhecer vocês. E a gente se vê em breve de novo. Obrigada. Obrigado, meu querido. Um abração pro Ale aí. Foi ótimo conhecer vocês. Uma delícia. Muito bom. Muito bom. Fala, meu xará. Bom demais. Bom, pessoal, é isso. Não conhecemos pessoalmente. Aumentamos nosso círculo de amizade. Pessoas espetaculares que a gente conheceu. Um pouquinho isso que a Eliana lembrou, né? A gente adora se abraçar nas coisas ruins, né? De potencializar as coisas ruins. E lembrar para quem está aqui que essa é a semana da gente potencializar as coisas boas. A gente tem um super evento sábado. O evento sábado, quem vai fazer a palestra é a Renata. Renata é uma conselheira do MC, uma das psicólogas extraordinárias que a gente também já conheceu aqui. Vive o movimento há mais de 3 anos. Emagreceu mais de 20 quilos, 15, e o marido 25, 30, mais de 30 quilos. O Marcelo eliminou. E ela atua como conselheira em todos os grupos. E ela já tem uma das palestras mais interessantes aqui no MC e ela vai fazer. Eu convidei ela de novo para falar assim, não, Renata, eu gostaria que você viesse aqui no sábado e ela vai vir conversar com a gente. Então isso está aberto para todo mundo. E a galera de BH, a gente tinha marcado um lugar, não deu, a gente vai repetir o lugar que a gente gosta, porque a gente está sem tempo de olhar, e é um lugar onde tem música, onde tem comida boa, onde tem atendimento bom, onde a gente pode dar risada, onde a gente pode fazer o que quiser lá. Então a gente vai estar lá a partir de 1h30, e todo mundo pode ir, e leve os amigos, parentes. Mesmo quem não está ainda, viu, gente? Venha conhecer. Venha praticar o divertir, comer e beber, né, Xande? Espaço Kids, quem quer conhecer a gente, quem está em dúvida, leva lá, porque é um restaurante de verdade. Aliás, a senhorita Renata, estou vendo que ela está ali fazendo não sei o quê, mas estou vendo ela aqui na câmera. Então é bom, Renata. Dá um spoiler. Não, mas vou pegar, eu acabei de ver, nem sabia que ela estava aqui. Então é bom que vocês vão. Essa pessoa maravilhosa que vai conversar com a gente, que vai dedicar o tempo dela para o MC no sábado. Desativada, descabelada. Ô, Renata, é sem filtro mesmo, hein? Descabelada. Eu aqui descabelada, arrumando cabelo. Arrumando os cachos. É ao vivo, minha querida. Olha, só você mesmo. Coitada. Gente, bom dia. Esse coque na cabeça. Pelo menos tirar essa marmota da minha cabeça. Uma coisa que eu queria comentar com vocês, que aconteceu comigo esse final de semana, eu fui para um aniversário de uma amiga que ela faz recepções maravilhosas. E tiraram lá uma foto, desenterraram uma foto nossa de alguns anos atrás. A moça que estava na minha frente, de repente, ela olhou para mim e falou assim, olhando para a foto, olhando para mim, e ela falou assim, essa menina emagreceu demais. O que você arrumou? Você tomou Monjaro? E na mesa tinha mais 2 tomando Monjaro, Lu.
E eu falei, não, gente, eu fiz uma reeducação alimentar. E aí falei do MC. E a primeira frase que ela soltou foi: ah, mas é porque depois da menopausa, eu não teve jeito mais depois da menopausa. Porque a menopausa. Aí começaram a frase, né? Da menopausa, das justificativas e tal. Aí eu falei, gente, dentro do MC tem gente com tratamento de câncer, tem gente com vida social difícil, tem gente com mais de 70 anos fazendo e emagrecendo. Período de menopausa é um detalhezinho dentro do processo. Mas sim, tem que pagar preço, né? Sim, tem que querer fazer. O preço não é o dinheiro, o preço é se colocar para fazer. O que a entrevista, né? Como é que chama esse ator, Alexandre? Fábio Assunção. Fábio Assunção, A entrevista do Fábio Assunção me chamou a atenção para uma coisa, porque assim, que me pegou, né? Enfim, é um trabalho nosso do autoconhecimento. A gente não é sombra, a gente é luz. A sombra que existe em nós é distorção da luz. Então, enxergar a sombra que a gente tem é a oportunidade que a gente tem para transformar a luz, de novo, trazer para a luz, né? Fazer diferença. Então, ele ter reconhecido a dificuldade dele é que potencializou a mudança dele. E esse olhar tem que ser pro resto da vida. Porque é algo que, às vezes, a gente está enraizado, bebeu daquela fonte por muito tempo. Então, a abundância não vai acontecer de uma hora para outra. Para ninguém. Né? Como ele falou, ele precisou mais de 10 anos até ele tomar consciência que precisava fazer o processo e conseguir fazer o processo. Né? Isso não é diferente para nenhuma área. Nada. Nem emocional, nem alimentar, nada. É tudo a mesma coisa. Né? Mas a gente precisa tomar essa consciência de que eu tenho talentos e posso usá-los para transformar a minha sombra, né? É um pouco do spoiler do dia 22. Esse spoiler aí, até eu tô aqui já nervosa, porque eu não vou fazer uma palestra diferente, viu, gente, do que eu já fiz. Eu só vou colocar coisas novas, assim, a minha ideia é essa. Mas o que eu tenho visto é muito isso, sabe? A gente acha que a gente é a sombra, a gente não é a sombra, a gente é a luz. A sombra é parte nossa que a gente veio aqui trabalhar para transformar. Então, se não vê, como é que vai transformar, né? Se eu não ficar olhando para o quartinho, vendo aonde está a sujeira, aonde tem os desafios nossos diários, como é que eu vou transformar? Só dá para transformar se olhar, né? Se eu ficar colocando debaixo do tapete, né, Rê? Não vai mudar, né, Lu? Não adianta. E como você mesmo falou, a sombra existe, caramba. Todos nós. Vem para ensinar, né? Todos nós, em todos nós, né? As dores que a gente viveu ao longo da vida foram construindo crenças, trazendo informações distorcidas para nós, porque a gente não tinha condição de entender de um jeito diferente naquela época, lá atrás, porque normalmente as dores que a gente carrega vêm lá de trás. Sim. Né? Vem lá da nossa infância, crenças que a gente vai construindo sobre nós mesmos, não é de agora, não, é coisa antiga. Então, o trabalho do autoconhecimento é nesse lugar, da gente precisa olhar para saber qual que é a essência que a gente tem de verdade, para depois, né, ir lá transformar essa sombra. Bom, vai lá acabar de arrumar seus cachos, que só uma cacheada sabe o que sabe o trabalho que dá. Sabe o que é parar a finalização no meio do caminho. Mas é essas coisas aí de homem que homem não entende, que não sabe essas coisas. Corte no meio da testa. Pela madrugada, gente, viu? Eu nem sabia que a Renata estava aqui. Na hora que eu vi com a Renata ali, eu falei assim, opa, tô falando na hora que eu falei da palestra. Obrigado, viu, minha querida? Moçada, obrigada, Rê. Obrigada. A Renata vai fazer já fez uma palestra aqui para a gente, acabou de fazer mais uma palestra aqui para a gente, agora, né? Que essa fala dela que é preciosíssima, que a gente está dizendo. Então é isso que a gente vai fazer no sábado, vai dar amplificada nisso.
Ô, Moçada, hoje à Alexandre, antes de você finalizar aí, eu queria só falar uma coisa sobre você e para muita gente que está aqui, porque uma das minhas escuridões que eu tive que lidar foi com o medo de te desagradar, porque a viagem era o seu sonho, que a gente estava no meio do buraco. E por muito tempo na vida, sabe, gente, eu achava uma sorte o Alexandre gostar de mim. Quem passa pelo sobrepeso e obesidade entende o que eu estou falando. pois é. Entende dessa dor. Então, é uma pena mesmo eu ter te desagradado, mas muito legal entender que é nessa sombra que a gente cresce junto também, né? E você podia ter ido e deixado a gente aqui sem o menor problema de verdade, né? Porque eu sei muito bem hoje separar isso, mas entender você ter ficado e apoiado e podia não ter acontecido, mas aconteceu. Então, gente, é essa mensagem. A gente não tem que ter medo de desagradar o outro. A gente tem que ter medo de não fazer e ir na maré, porque o outro é importante para o outro. E uma das coisas que o Alexandre sempre falou comigo desde o começo do nosso relacionamento é que nunca ia deixar de viver os sonhos dele e que eu nunca deixasse de viver os meus. A Liliana deu o exemplo com o marido que veio aqui, mas ele podia não estar apoiando ela. Ele podia não estar comendo a pilha dela. E aí? E aí, gente? Então é essa pedra que vem aqui que eu cutuco de novo. A pedra é para tirar de cima de você. Não precisa julgar no outro. Não precisa, sabe? Mas viver um relacionamento onde a gente entende essas escuridões e dores e cresce a partir delas é fundamental para a gente que quer parar de descontar as emoções na comida. Então vamos lá, obrigada, amor. Obrigada por tudo isso. Obrigado você, minha querida. Obrigado você. Mas para mim, a única coisa que tem, moçada, e nós estamos falando dessas escuridões que a gente tem, desse olhar que a gente tinha para a gente no passado, como é que é difícil a gente livrar desses pensamentos, né? Como o Fábio colocou aqui, né? A visão que eu tinha de mim e tudo mais. Eu lembro da Rose que está aqui também, que ela falou isso. A gente aprendeu com ela muito isso. Ah, se a pessoa fala que eu sou bagunceira, que eu sou desorganizada, falaram comigo desde que eu sou bagunceira e desorganizada, e até hoje eu trago isso, né? Como é que é difícil, né? Então, minha querida, estamos junto e é um objetivo em comum aqui para os momentos bons e para os momentos, para os desafios. É por isso que a gente está aqui. Senhorita Paty Nunes, mais uma vitória, hein, Paty? Ó, tá mudo. Aí. Pronto. Bom dia, gente. Foi uma vitória, né? E a primeira de outras que vão vir, que eu fiquei muito feliz. E, Lu, você falando aí de apoio, o Sérgio foi fundamental nessa corrida que eu fiz ontem. Ele foi de pipoca, ele não se inscreveu, né? E ele foi correndo do meu lado para me apoiar. O Sérgio já fez a volta da Pampulha, já correu 10 quilômetros, está correndo agora de novo. Então, foi fundamental, sim, o apoio. Ele não precisava de ir, mas ele foi e foi me falando, né? Porque o percurso tinha muito subida, ele falando que eu ia dar conta, que não era para me ter medo, que diminuísse o ritmo, e foi me orientando, né? Então, tem horas que ele podia não ter ido,
Eu que defini que eu ia levantar às 5h15 da manhã para poder estar lá correndo às 7 horas. Mas ele foi, né? E a gente fica muito confortável com esses apoios ao longo do percurso, igual eu tive, né? Ele me orientou descida, vida, né? Me dando aquele up assim. E eu tive confiança. Agora, eu queria falar uma coisa que muitas vezes a gente faz os nossos planejamentos, né? A gente planeja tudo bonitinho. Mas Deus tem o planejamento dele, nada por acaso, né? Eu posso falar uma coisa assim, de coração, para você e para o Alexandre. Eu estava um pouco preocupada de vocês fazerem trilha na Serra do Cipó, com o tempo que está, esse tempo incerto, essas tempestades, e trilha é muita pedra, muito caminho tortuoso, muitas vezes junta lodo. Podia estar acontecendo alguma coisa? Podia. Vocês estavam com calçado adequado, vocês estavam planejando, mas eu sinceramente, eu estava um pouco preocupada, um pouco assim, tensa com a viagem de vocês. Minha mãe também. E eu falo a questão dessa, primeiro essa questão do tempo muito incerto. Sábado deu uma tempestade aqui em BH, que eu fiquei assim horrorizada com a velocidade do vento, né? E vocês estando lá, sem celular, né? Eu estava um pouco tensa por essa viagem. E a questão da sua mãe. E se você tivesse lá e estava sem contato de celular e acontecesse alguma coisa, né? Então, assim, eu falo que a gente planeja, Deus planeja, faz o planejamento dele, e a gente faz o quê? Acata, aceita, né? Outras oportunidades virão, e eu comecei a ver o Alexandre postando um monte de coisa no sábado, eu falei assim, meu Deus, aconteceu alguma coisa, porque o Alexandre não ia ter sinal. Ou ele perdeu o celular e alguém está postando, ou ele deixou o celular para alguém postar. O que está acontecendo? Sabe? Eu falei assim, Deus, protege. Só pensei isso na hora. Protege eles, protege a família, né? E eu tinha visto depois que eu vi a questão da live da Sandra, que eu vi foi a gravação, e na live sua mãe estava te ligando, e você falou que a mãe estava ligando, eu falei, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Deus protege. Então, assim, é só isso que eu queria falar. Confia, viu, Lu? Confia, você está nas nossas orações, você está no nosso coração, e a gente gosta demais de vocês. Vocês mudaram as nossas vidas. Olha só, tanta vida que vocês mudaram. E se vocês não fossem tão assim, tivessem com a cabeça tão boa, né? Seu emocional, você consegue controlar, sabe? Então, assim, vocês são vencedores. Deus está com vocês, Deus está no comando. E se Ele está no comando, acredita e confia, tá tudo certo. Um beijo. Obrigada, Pati. Obrigado, minha querida. Obrigado, é isso mesmo, Paty. Ressignificar essas questões. É isso mesmo, e deixar na mão dele. Ele que decide. Obrigado, minha linda. Senhorita Rose, não quero mais conversa. Vamos em frente agora. Alexandre, você desativou o meu, tem que desativar o da Rose. Tá, não, ela está desativada. Tá ótimo. Bom dia, povo. Oi, Johnny, dá bom dia pro Alexandre? Bom dia, Johnny. Bom dia. Bom dia, meu caro. Senta lá, vai, com teu pai, por favor. Tio, vai. Não, tá aqui não. Deixa eu dizer,
Estamos orando por você também, Lu, pela sua mãezinha, né? Por todas as coisas aí com vocês. Vocês também fazem parte das nossas orações, como o grupo das meninas das Imparáveis no WhatsApp. E sempre eu oro por vocês aqui em casa com a minha galera aqui. A questão de Deus dar livramento, às vezes a gente não acata. Esse não ter dado certo, pode, pode não, com certeza foi livramento de Deus. Porque nada acontece por um acaso. A Bíblia diz que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. E que Ele conhece todos os fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Então, se Ele conhece tudo, Ele sabe todas as coisas. Às vezes a gente não agradece. Geralmente a gente não agradece. Quando está num momento difícil, a gente nunca agradece a Deus. É muito raro alguém parar num momento difícil e agradecer a Deus. Mas, se a gente tiver assim 10 segundinhos de senso com a gente mesmo, a gente vê que, além do agradecer, a gente tem que dizer assim: Senhor, foi livramento. Eu não fui, foi livramento. Eu estar aqui para ajudar minha mãe foi livramento. Porque se eu tivesse ido, eu teria sofrido muito pior e culpado o Alexandre. Talvez teria culpado o Alexandre. Foi porque eu fui por causa de você. Não é nosso, não é o nosso querer. É o subconsciente que vai dizendo isso. É os autossabotadores da gente mesmo, né? Esses dias eu até coloquei no grupo aí que a balança em 2 hoje disse assim: eu devo estar no momento platô que todo mundo fala. Aí eu parei e disse assim: não, peraí, tem alguma coisa de errado. Eu estou fazendo GPS, eu estou preenchendo as coisas, eu estou fazendo tudo direitinho, por que que eu estou aumentando do nada? E aí peraí, Johnny. Aí hoje eu vim parar para pensar, eu disse assim: acabou o remédio da circulação que o médico passou. Vem, chama aí. Ele, por favor. Acabou o remédio da circulação que o médico vascular tinha passado e fazia 2 semanas, 3 semanas que eu não estava tomando. E eu notando o pé inchado, eu disse: não pode, eu estou tomando tanta água, como é que eu estou assim? Aí eu parei hoje, eu fiquei na turbulência, porque aqui em casa a gente não acorda, a gente acorda num vulcão, numa turbulência, porque o Leon já acorda, no eu quero comer, eu quero a televisão, porque ele quer tudo de uma vez e ele acha que a gente tem o pilim-pim-pim de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E aí eu fazendo aqui as coisas e ele na gritaria aqui, como é a rotina aqui. Aí eu olhei para a cara dele e disse assim: mas respira, me deixa pelo menos respirar aqui, eu estou fazendo, te acalma. Aí eu olhei para a caixa onde eu coloco os remédios, aí eu disse: eu não estou tomando remédio do vascular, agora que eu estou me tocando, por isso que eu estou todo tempo muito inchada. Então, peraí, eu tenho que reestruturar aqui, me reorganizar para comprar o remédio vascular. E ele disse que até eu chegar no meu MC verde, eu teria que estar tomando essa medicação para a questão da circulação das pernas, que ainda está um pouco prejudicada e muito vermelha, né? E aí eu fiquei pensando: nossa, como a gente é displicente com a gente mesmo em determinadas horas, né? Você vai levando, você vira o automático, você passa a viver o automático. E às vezes, na maioria das vezes, o não agradecer, ou agradecer automático, eu agradeço pela vida, pelo sol, não, por tudo. Mas você olha e diz assim: está acontecendo isso na minha vida, é livramento de Deus, então eu tenho que agradecer. A hora ruim para agradecer é muito complicado. É tanto que você agradecer a Deus na hora do luto é mais complicado ainda. Porque você quer aquela pessoa perto de você. Você sempre quer aquela pessoa. O ser humano tem um sentimento de possessão muito grande, porque quer estar ali, mas não sabe quais os planos que Deus tem para aquela pessoa. Às vezes a pessoa está. Vou dar um exemplo aqui da minha sogra. Minha sogra teve 12 anos lutando contra o câncer, né? E a gente ali em oração, dizendo: Senhor, traz a cura, traz a cura. E uma vez eu me peguei na casa dela, já no final da vida dela, eu fui ajudar ela com as coisas em casa, né, fazendo comida, essas coisas, e com os meus lá.
e meu esposo para ajudar ela também. Aí eu no banheiro, eu peguei ela orando no quarto dela, dizendo assim: Senhor, eu não aguento mais esse sofrimento, tira de mim esse sofrimento. Eu já criei meus filhos, eu já conheci todos os meus netos, todos os meus filhos já me deram netos, e eu já tive a oportunidade de ver nascer todos os meus netos, e, e eu não aguento mais essa doença. Tira de mim, porque o fardo está pesado demais. E tu me garante na tua palavra que o fardo ia ser leve, mas para mim está muito pesado. Então, se for da tua vontade eu continuar sofrendo, tudo bem, eu vou receber. Mas, se o Senhor puder tirar de mim, eu quero que o Senhor tire, acabe com o meu sofrimento. E quando eu ouvi aquilo, quando eu estava entrando no banheiro, ela não me viu, né? Que ela estava de costa, sentada na cama. E, aliás, estava deitada na cama, orando. E eu passei para o banheiro, que era perto, e ouvi. Aí eu cheguei para o meu esposo e disse assim: Filho, a gente está orando errado. A gente está pedindo a cura, mas a tua mãe está pedindo para tirar o sofrimento dela. E quando eu disse isso, ele, chorando, olhou para mim e disse assim: a gente tem que mudar a direção. A gente tem que refazer a oração. E a gente passou a orar e dizer assim: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Pai, que seja feita a tua vontade, não a nossa. Dias depois ela veio a falecer. Mas a gente, quando ela faleceu, peraí, mas que tu pesa. Quando ela faleceu, ela no leito de hospital estava assim, uma, uma energia tão maravilhosa. E a gente, filho e nora, conhecia a Deus e estava ali orando por ela, vendo todas as coisas, a gente agradecendo cada suspiro que ela dava, os finais do suspiro dela, a gente agradecendo, os enfermeiros dizendo assim: Meu Deus, essa mulher deve ter sido muito ruim, porque os filhos estão tudo agradecendo porque ela está morrendo. Só que a gente não estava agradecendo por ela estar morrendo, a gente estava agradecendo porque a vontade de Deus estava se cumprindo na vida dela, né? E quando isso aconteceu, quando ela deu o último suspiro de vida, que estava todos nós ao lado dela, no último suspiro dela, abriu uma luz no quarto. Quarto de hospital, geralmente, é a iluminação padrão. Uma luz refletiva, assim, tão grande, uma coisa tão maravilhosa, uma energia, assim, tão de Deus, assim, que a gente ficou olhando e vendo aquela energia ali. Parecia filme, sabe? Essas coisas de filme. Mas, realmente, a gente viu isso. E a gente dando glória a Deus. Ô, Senhor, tu és maravilhoso, Senhor. Recebe a tua filha aí nos teus braços, porque a gente está aqui. Vamos sentir saudade, mas a gente sabe que ela está acolhida por ti. E a gente chorando e agradecendo, e todo mundo balançando a cabeça, os enfermeiros olhando para a gente com aquela cara de desdenho, vale, esse povo é louco. Mas não, a gente parou e viu que a gente realmente tem que fazer a oração assertiva em todas as horas da vida da gente. As pessoas me perguntam por que que eu sorrio se eu tenho 2 filhos autistas, tenho uma casa que precisa de mais do que reforma, né? Por mim, ela podia ser destruída e reconstruída de novo, né? Porque é um piso grosseiro, não tem telha, quando chove, chove mais dentro de casa do que fora, né? Praticamente tudo que eu tenho aqui em casa foi de doação. Então, as pessoas olham para mim e dizem assim: como que tu pode ser desse jeito? E ainda estava obesa. E mesmo assim era um sorriso no rosto, sem estar reclamando de nada. Aí eu olho para as pessoas e digo: eu tenho mais motivo de agradecer do que a pedir. Meu filho teve um AVC com 3 dias de nascido. E todos os médicos diziam que ele ia ficar totalmente vegetativo. Se andasse, ia rastejar um lado do corpo todinho. E eu ri na cara do médico e disse: Doutor, ele tem mais força do que um homem. Ele tem força que derruba um homem. Macho, tu pesa, peraí. Ele tem força que derruba um homem. E ele riu e disse assim: só se for nessa sua fé aí mesmo. Eu digo: não é porque Jesus pode. Hoje, se ele entra em crise aqui, o Hulk perde a fé. O Hulk perde a fé, que a gente olha e diz assim: meu Deus, eu tenho que ter força para segurar. E não é só o pai dele, porque tem hora que o pai dele sai e eu fico aqui sozinho com eles dois. E ele entra em crise e eu tenho que segurar.
Eu tenho 1,53 m e ele tem 1,70 m. É muito mais alto que eu, né? Pesando 80 quilos, e quando ele está em crise, a força triplica. Então, as pessoas olham para mim e dizem assim, como que tu agradece? Eu olho e digo assim, porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. E nada que Deus faz é por um acaso. O engordar não foi por acaso, foi para me mostrar o quanto eu estava me desligando de mim, porque quando a gente se desliga da gente, a gente não está aí para o que está comendo, para o que está vestindo. Eu vesti um vestido que dava, porque era o que dava em mim, e sempre chegava um irmão, outro dizia assim, tu tá com esse vestido de novo? Misericórdia, esse vestido tá para vir andando sozinho para a igreja. Eu digo assim, tá achando ruim? Então me dá outro. Eu recebo de coração. Eu sempre disse isso, sempre fui sincera com todas as coisas, né? Muitas pessoas se afastam da gente por conta da sinceridade em extremo, mas é o que eu escolhi para mim, né? E olhar assim, falar nisso, eu até vou tirar uma foto com esse vestido, né? Porque quando eu vi as fotos com esse vestido, eu encontrei ele ali, eu digo assim, vou tirar uma foto para colocar lá no MC com esse vestido aí, que esse vestido, eu chamava ele de Highlander, para você ter uma ideia. Todo canto eu tava com esse vestido, todo mundo me via com esse vestido, porque era uma coisa que servia, que não ficava ridiculamente tão feio aos meus olhos, né? Então, a gente para e olha e diz assim, eu tô com conta para pagar, eu tô estressada porque eu tô com conta para pagar, vou comer, vou comer, vou comer. Vai pagar a conta? Não vai. Meu filho está doente, então tô muito depressivo, vou comer, vou comer, vou comer. Vai adiantar? Vai tirar a doença? Vai tirar o estresse dele? Não vai. E hoje eu olho para... E eu não comia. Eu engordava sem comer, porque eu só ia comer quando dava. E quando eu ia comer, eu comia e comia chorando. Quantas e quantas vezes eu me sentei para comer chorando, foi por tudo que tinha acontecido no dia. E assim, e eu agradecia, ainda agradecia. Deus, eu estou passando por isso, mas o Senhor é minha força, é a minha fortaleza. E nisso foi indo, né? Eu fui me desligando de mim. Quando a gente se desliga da gente, a gente passa por todas essas coisas. Mas a gente tem uma base tão, tão, tão grandiosa na vida da gente que nos sustenta a cada dia que a gente nem para agradecer. Gente, se você acordar às 5 horas da manhã e ir para um canto onde você veja o sol nascendo, Deus está te dando de graça um espetáculo assim que é maravilhoso e as pessoas não agradecem. Você abrir os olhos para acordar no dia de manhã, ele está te dando a oportunidade de reescrever a tua história e você não agradece. Se você tem o que comer, tem o que vestir, tem onde dormir, tá, o colchão tá ruim, o colchão foi doado há não sei quantos anos aí, tá aí, é ruim de dormir, mas eu tô com um telhado na minha cabeça, não tô no relento. Então eu tenho motivo para agradecer. Meu filho anda normal, com as duas pernas, né? Tem força nos membros. Minha filha não tá falando ainda, mas toda noite eu oro e olho e digo assim, amanhã eu vou estar te ouvindo falar meu nome, o nome do teu pai. Toda noite eu faço isso. Quando ela diz ô, mãe, aí eu já olho e digo assim, ganhei na loteria o dia. Então, eu aprendi com os meus, né, principalmente com a experiência que eu tenho dos meus autistas, a agradecer as pequenas coisas da vida. Isso faz a diferença na vida da gente. A balança subiu? Tá, mas você sabe voltar para o caminho de novo. Então, para que você ficar se desesperando que tá o peso subindo, se você sabe o caminho de volta? Você sabe o caminho de volta. Quem está aqui há mais tempo sabe o caminho de volta e sabe onde está errando, sabe o que é que está fazendo de errado. Se não está fazendo de errado, se não é a comida, procura nas tuas emoções, procura no teu dia a dia. Será que tu está agradecendo? Será que você está respirando como você tem que respirar? Às vezes a gente só vai levando, vai levando, vai levando e nem respira. Então, hoje, a balança subiu e eu fiquei, o que é que está de errado? Aí eu fiquei olhando, analisando antes de preencher o GPS e fiquei. Aí eu respirei fundo e disse: tá faltando isso. Eu parei com isso. Mas então eu vou voltar a comer isso aqui que estava funcionando. E
Todas essas coisas vai nos fortalecendo a cada dia. Vá para lá. Todas as coisas nos fortalecem a cada dia, quando a gente realmente se doa para a gente mesmo. Porque o GPS é justamente o cuidado com a gente mesmo todos os dias. Então, assim, não é você só olhar e preencher, fazer o check lá. Não, não é. É você olhar para dentro de si. E quando você olha para dentro de si, você se reescreve. E Deus dá essa oportunidade todos os dias de se reescrever, se reestruturar. E então, peraí, vai falar. Então, assim, momento, já vou tomar. Já esse momento, Lu, é de tristeza pelo falecimento do seu pai, mas encare de outra forma. Eu não sei se ele estava passando por alguma doença, se ele estava passando por outra coisa. Encare que ele está nos braços do pai e está melhor do que ele estaria agora. Se ele estivesse aqui sofrendo, se ele tiver com alguma doença, alguma coisa. Porque quando você perde alguém do nada, num acidente, você não se conforma, porque foi um acidente. Mas quando você perde alguém que estava passando por algum problema de saúde, você vê que aquilo não foi acabar para a gente, mas para ele foi se livrar do sofrimento, viu? Então, estamos juntos, misturados. Bom dia, povo. Bom dia, Pova. Maravilhosa, Bom dia, obrigada. minha linda. Pessoal, quem está conhecendo aqui, estou vendo aqui um monte de mensagem para você aqui, Rose, no chat. Algumas pessoas que estão te conhecendo hoje, a Anice, me parece, que deve estar te conhecendo hoje aqui, outras pessoas. Nasci. Ana C. A Rose emagreceu 24 quilos aqui. A gente tem o desafio de tirar ela da fila. Ela está na fila da bariátrica no SUS e ela está na terceira fase que a gente fala aqui do MC. Então, vai completar 6 meses, vai ser a graduação dela no sábado. E a gente tem pessoas que estão. Tem muita gente aqui, a que a gente chama de conselheiros aqui no MC, que são pessoas que estão com a gente há mais de 6 meses, que fizeram um programa completo. E por isso que a gente fala que a gente está convidando para participar de um projeto de vida nossa e impactar a vida das pessoas. E a gente lançou esse desafio aqui com os conselheiros, da gente conseguir juntos tirar a Rose da bariátrica, né, da fila da bariátrica. A gente está conseguindo. Só que uma coisa que a gente não sabia é que a gente ia aprender tanto com a Rose. Né? Isso é o poder do grupo. Porque na hora que você está aqui, meio assim, não sei o quê, você olha para cima e fala assim, caramba, bicho, que coisa maravilhosa. Então, essas conversas que a gente está tendo aqui, que às vezes é o primeiro dia da gente aqui no MC, ou depois de 1 ano, 2 anos a gente está voltando, é que a gente acredita que a gente sai da reclamação e começa a fazer alguma coisa por nós, todo dia. E essa uma coisa que eu preciso fazer é ativar esse GPS, tomar minha água certinho, começar a comer de 3 em 3 horas um pouquinho, não preciso passar fome, prestar atenção nas quantidades, entender as minhas emoções, como é que ela, se eu estava muito estressado ontem, eu sei que eu descontei alguma coisa na comida, como é que eu lido melhor com aquele estresse, porque o nosso objetivo aqui é emagrecer e manter. É isso que nós estamos fazendo aqui. Então, minhas queridas, que manhã maravilhosa. Obrigado novamente, Rose. Esse é o movimento. Vou te chamar aqui, minha querida. Pode tirar, vê se você consegue tirar do muro. 1, 2, 3, vai chegar aí para você, ó. Quem, amor? Não está dando para ver quem. Anice. Oi, tudo bem? tudo bom, turma? Olha, fiquei assim extremamente emocionada com todo o relato da Rose. Eu estou aqui chorando porque, nossa, é muito forte, né? E assim, diante disso, a gente vê que realmente Deus está ali com as duas mãozinhas sustentando ela e conduzindo, né, toda a família. Eu cuido da minha mãe, que vai fazer 94 anos agora, e ficou cadeirante. Ela desenvolveu demência já há 15 anos, desde que meu pai morreu. Então, somos eu e minha irmã cuidando dela, que virou o nosso bebê, de 94 anos. E aí, aquele dia atribulado, é home office, é cuidados com a casa, enfim, vida normal, né? Que sufoca, que atropela a gente a todo instante. E eu entrei aqui no grupo, assim, realmente muito, muito esperançosa e motivada,
porque eu estou assim, bem acima do meu peso, uns quase 11 quilos acima. E aí, ouvir tudo isso da Rose, eu pensei assim, gente, essa força é admirável, né? Então, nós todos podemos, né? É só realmente a gente olhar, ter um outro olhar, né, diante da vida. E, assim, me senti mais motivada ainda ouvindo a Rose agora. Realmente foi um presente. Essa manhã aqui está sendo um presente. Que E bom, eu quero hein? agradecer a Deus e a todos, né, pela oportunidade. Você está sem som, Xande. Que bacana, minha querida, que ótimo. Então é isso aqui. A gente integra essas três coisas: a parte nutricional, a parte emocional e a parte do fazer, né? Então, assista lá os conteúdos com tranquilidade até a semana 1. Eu preciso de 1 hora sua. Você assistir direitinho o que você tem que fazer. Ativa o GPS hoje sem entender muito bem. Sai daqui, preenche ele lá. Você já vai ver o que você tinha que fazer, o que você fez ontem, colocar seu peso, e aí você já começa a pegar o processo, porque ele conecta a teoria com a prática, e aí nós vamos nesse movimento 1% melhor todo dia. E é maravilhoso, e aí dá vida, e é para todo mundo que você está vendo aqui. Tem pessoas aqui de todo tipo, de todo gênero, com todos os desafios conseguindo vencer. Senhorita Silvana, tirei aí. Eis, tudo bem por aí, né? Tudo Lu, ótimo. ô Lu, conversei com a minha prima Meg, falei com ela que ela tem que ir lá na sua casa visitar sua mãe, que sua mãe é apaixonada com ela. Falei, vai lá levantar o astral da Heloísa, você tem obrigação disso. Ela falou que vai, ela e Rodrigo vão lá, tá? Falar de Bolsonaro, para sua mãe Vem ficar bem. junto, vem junto. Aqui, quero falar 3 coisinhas rapidinho. Primeiro, eu sou conselheira e eu também tropeço, tá, gente? Conselheiros também tropeçam. Esse final de semana nós fomos para Macacos, passar o aniversário do Edgar, e sem água, alimentando. Por que sem água? Porque eu sou chata, gente. Eu não vou em qualquer banheiro, eu tenho esse problema. Então, eu evito tomar água para não precisar ir ao banheiro. E isso não é bacana. Aí minha balança hoje não ficou bonita, mas tudo certo, eu entendi o porquê. A partir de hoje, trabalhar para que a coisa volte ao normal, tá? Outra coisa que eu quero falar, gente, a Rose está mais do que pronta para não fazer bariátrica. Ela já está pronta para isso. Ela precisa acertar algumas coisas, mas ela está caminhando muito bem. E essa menina é um sucesso, ela não vai fazer bariátrica. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. E a terceira coisa que eu quero falar, ontem eu e Camila trocando fotos, mostrando foto do antes e do depois, aí eu brinquei com ela, falei, filha, pensa que nessa foto você tinha 30 quilos a mais, ela, 34. Falei, caraca, você já chegou nos 34? Ela já? Não, 34,5 hoje. Ó, a mulher tá indo, tá, gente? Bombando, e tá me dando aula. Porque tem horas que ela fala, não, mãe, eu não vou comer isso. Eu fico com vergonha e falo, também não. Mas é isso, gente. Camila tá aí firme e forte, menos 34,5 quilos. Sábado a gente vai encontrar. Às vezes eu assusto e olho e falo, gente, é a Camila. É muito louco isso. Faço ideia. É a Camila. Às vezes ela senta lá no sofá lá da minha casa, eu falo, filha, como você tá diferente. É muito lindo ver isso. Obrigada a Deus. Vamos comemorar o Edgar sábado, então, também. Então, eu não sei se ele vai conseguir ir, porque ele marcou o almoço com os filhos. Ele falou, linda, vai depois. Eu falei, depois você vai. Fala com ele para almoçar, para marcar almoço de 11 horas da manhã, que é almoço de os netos são pequenos, né? tem que ser tudo cedo. Aí depois ele tira a fantasia de pai, de vô e cai na gandaia com a gente. Adorei saber que vai ser no BH da Gema coladinho em casa e lá é uma delícia. Lá é ótimo. Pois é, e tem lugar para criança também. Obrigado, Silvana e Camila. Ô, Silvana, depois você vai no supermercado e pega 34 quilos de arroz lá, faz o montinho, pra você entender o que são 34 quilos, minha querida. Aí você vai O Matheus,
pesa 38 quilos e eu não consigo carregar ele. Não tem jeito. Aí eu parei hoje tomando banho e pensei, como que eu não consigo se eu carregava isso comigo quase? É isso aí. É isso aí. É Não, muita vida, hein, minha querida? a gente vai chegar lá na empresa agora, a gente trabalha com cesta básica, né, gente? Vou pegar 34 quilos de arroz, botar para ela dar a volta no galpão, falar, vai lá, Isso, vai lá. É isso passa, aí. passa. É isso aí. Vai ser sensacional. Vai ser sensacional. Muito bom. Bora, minha gente. Obrigada. Bora, minha gente, botar para quebrar hoje. Reunião fase 1, 19, nossa última reunião desse ciclo maravilhoso, que a gente quer saber de vocês, né? Que vocês venham contar. Todo mundo vai ser convidado. Vou E tem convidar a live turma também comigo, viu? Nós vamos ter que dividir esse tem almoço. live também maravilhosa. Mas o que aconteceu, o que melhorou, né? Quando você disse sim aqui para o MC, para a gente amplificar essas coisas maravilhosas. Não, Alexandre, a mentoria hoje muita é só mais. para quem está no programa Premium, Muita gente. E a mais. live é para quem está chegando agora e vem comigo para poder entender essa jornada. É Pronto, isso. não tem briga. Então, um beijo enorme, vamos que vamos. E amanhã, fase 2 e 3 juntas, tá bom? Um beijo, moçada. Obrigado.